Peço as palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Hernani. Talvez a vereadora Evelyn esteja mais na educação infantil. Esteve na secretaria por algum tempo, praticamente 2 anos lá. E durante esses 2 anos que foi tirada a apostila da Positivo, as nossas escolas não têm livro didático para todos os alunos. Nós temos que trabalhar, eu tenho uma turma na Jerônimo, que tem 32 alunos do 6º ano e tem 7 livros didáticos. E a gente tem que se virar nos 30, sim. A gente traz recursos, estão aqui todos os professores, eles sabem o quanto eles trabalham, o quanto eles buscam, o quanto eles trazem de ideias e inovações para conseguir trabalhar, muitas vezes sem ter impressora para imprimir um documento. Não estou falando nada demais, a não ser o que os professores estão vendo. Não estaria mentindo se os professores estivessem aqui na minha frente, né? Então, todos os professores sabem do que eu estou falando. Nós não temos papéis, muitas vezes, para imprimir. Quando precisa imprimir cópias, às vezes a gente não tem um papel. Falta, às vezes a gente é chamado a atenção para não tirar tanta cópia na escola. As tecnologias, as TV que a vereadora Evelyn fala, que tem em todas as salas de aula. Na Marise NNV, por exemplo, tem televisões menores, que foi comprado vendendo lixo reciclável. O diretor, na época, vendia lixo reciclável, e ele adquiriu algumas televisões para algumas salas. Então, quem está dentro das escolas sabe da situação. Nós não temos hoje sala de informática. E outra, senhora vereadora, talvez a senhora não saiba, né, ou não quer saber, estava lá, quando a senhora disse que foi uma escolha dos professores não terem o livro didático, isso não é verdade. A pergunta era, vocês querem o livro didático ou vocês querem tecnologias? E nós falamos, nós queremos a tecnologia. Se vocês vão colocar tecnologias em sala de aula, nós queremos a tecnologia. Mas nós não tivemos nenhuma lousa digital, nós temos ainda a internet cabeada, a gente não tem, se faltar um cabo de internet, a gente não consegue nem fazer a chamada porque a internet não funciona. Então nós temos situações, essa é a situação que eu como professor vejo dentro da sala de aula, passo todos os dias, assim como os demais profissionais aqui passam. A gente sabe que a realidade de falar aqui que há investimento, que é isso, que é aquilo, há investimentos em obras, tem escolas sendo reformadas, mas tem muita coisa que também não é feita. Por exemplo, nós fizemos no último ano, que nós saímos ali, nós temos uma quadra esportiva na Escola Maria José, e eu mesmo já solicitei várias vezes para a secretaria 2 traves para colocar na quadrinha, para que as crianças possam chutar a bola. Não tem. Foi colocado cones, então 2 anos e meio lá, a criança chutando a bola em 2 cones, porque não tem trave. Então, assim, os investimentos que seriam pequenos, professora, que poderia ser feito pela educação rapidamente, muitas vezes não chega, não é feito. Então, muitas das coisas que a senhora falou, infelizmente, eu acho que falta um pouco de informação ou de visitar as escolas, né? Porque do jeito que a gente está vendo, as escolas que a gente passa, que a gente vê, não são mil maravilhas como está sendo, não. E eu hoje venho cobrando há tempo, cobrei aqui várias vezes no início do ano passado, sobre o livro didático. Muitos até falaram, meu Hernani, você está enchendo a paciência lá na Câmara de Vereadores, por causa do livro didático? Sim, porque não tem material. Nossos alunos hoje, nem para fazer tarefa eles não conseguem. Eles não conseguem fazer tarefa em casa, por quê? Porque como você vai mandar uma tarefa do livro se não tem livro para todos? Se você mandar o livro para casa, de tarde não usa o livro, se precisar usar. Então nós temos às vezes 2 professores de história, 2 professores de geografia, e que às vezes eles não conseguem ter se a gente tirar de uma sala, o outro professor fica sem livro para fazer. Então não é um planejamento só de um professor, são um planejamento às vezes de 2, de 3 professores da área. Então não são coisas que estão funcionando corretamente, né? Não era nem isso que era para discutir hoje, para falar, né? Mas como a vereadora falou, eu estou só respondendo pela situação de todos os professores que estão aqui. Os professores estão indignados com R$80 só. Os professores, eles merecem uma valorização maior. O investimento dentro da sala de aula precisa ser maior, sim. Eu acredito nisso, acredito na educação e acredito que a prefeitura possa, sim, realizar isso para o nosso profissional, nem que seja há alguns 6 meses ou até mesmo 1 ano para dar o piso, mas que se comprometa em dar o piso, né? E não só os 2% para dizer, estou dando. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente precisa, sim, se unir cada vez mais
e tentar, de alguma forma, conseguir isso o mais breve possível. Só para vocês terem uma ideia, dizendo que não dá, eu tentei aqui nessa casa, o vereador Fernando já fez uma indicação lá para a Venca do Rio Negro, há alguns anos atrás, eu não estava nessa casa, quando eu cheguei aqui eu fiz mais uma indicação para essa água ir até a Venca do Rio Negro, e não dava, não tem recurso, não dava. Quando o vereador Vilmar saiu daqui, dessa cadeira, a última coisa que eu falei com ele foi, agora a água chega lá, né, Vilmar? Ele só olhou para mim, deu uma risadinha e a água está chegando lá, ó. Porque quando você quer, independente se é partido ou não, quando você quer, você faz, as coisas funcionam. Então eu acredito muito que a prefeitura possa olhar com carinho a parte jurídica e fazer algo diferente para os profissionais, investir mais lá no processo educacional, e a gente vai mudar Campo Alegre. Agora, se a gente não investe no setor educacional, a gente não vai conseguir mudar nunca. Desculpe me estender, seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 14 de agosto de 2023, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos. Boa noite.